A vida humana e o espírito imortal, Ramatiz Atanagildo. Problemas do trabalho. Pergunta. Que dizeis de nossa sina terrena em que devemos trabalhar desde a infância para conseguirmos o sustento humano? Ramatiz. Entre os diversos planetas habitados no universo ou entre as diversas moradas da casa de meu pai, enunciado por Jesus, a Terra é um dos incontáveis mundos de educação espiritual primária. Em consequência, o trabalho é o principal tema de vida e progresso terreno, pois o homem deve abastecer-se a si mesmo e ganhar pessoalmente o necessário para viver. É o aluno primário que ainda precisa aplicar todos os seus dons e esforços para alfabetizar-se, sem esperar que isso lhe caia do céu na forma de um bem prematuro. O trabalho na Terra é uma lei de biologia inerte ao tipo de orbe educativo. Tipo do orbe educativo. Constitui-se no meio de um homem desenvolver as suas energias primárias e preparar-se para viver futuramente em esferas superiores, até libertar-se das exigências dos mundos físicos e desenvolver a sua consciência para tornar-se um espírito eminentemente criador. Mas não basta ao homem viver na Terra apenas acumulando bens e objetos como um proprietário de quinquilharias, que ao morrer fisicamente tem de renunciar aos seus bens terrenos por nada poder transportá-los para o além-túmulo. Todos os acontecimentos e fenômenos da vida terrena compõem o curso letivo da alfabetização do espírito para no futuro manusear a língua sublime das humanidades siderais. Por isso, os espíritos que habitam a Terra ainda enfrentam a natureza de uma vida primária, justificando perfeitamente o versículo do Gênesis, que assim diz ao homem: tu comerás o teu pão com o sol do teu rosto, até que te tornes a terra de que foste tomado, porque és pó e ao pó hás de tornar. Evidentemente, ao dirigir-se a Adão, símbolo da humanidade terrena, Deus o adverte de que teria de viver do suor do seu rosto até se tornar o Senhor em espírito e desenvolver a consciência espiritual, porque o corpo é pó e em pó se tornará. Mas o trabalho na Terra, apesar de exigir do homem um esforço árduo e indesejável, é uma condição transitória. Ela existe só enquanto o espírito desenvolve e fortalece sua consciência individual, proporcionando-lhe o desejo de ativar a paciência, a resignação, a perseverança, o dinamismo e dinamizando iniciativas criadoras. Malgrado a fadiga e a obrigação, o labor humano adestra o espírito para a vida superior e o conduz a tarefas agradáveis e prazenteiras noutros planos mais saudáveis. O trabalho terrícola não é castigo nem desperdício, mas um pouco de desenvolvimento, mais um processo de desenvolvimento. Assim como o aluno primário só pode gozar a alegria futura de ler e compreender as coisas do mundo depois do sacrifício, da resignação em alfabetizar-se na escola primária. Após a sua alfabetização no curso dos mundos primários, o espírito do homem também poderá usufruir de sublimes venturas na sua escalonada sideral. Terminando o curso na Terra, ele então pode habitar Marte, onde o principal motivo da vida é a técnica. Em seguida, Júpiter, o planeta da arte. Mais tarde, Saturno, cuja humanidade vive exclusivamente para a filosofia. Pergunta: de que modo a atividade laboriosa do trabalho obrigatório beneficia o espírito encarnado na Terra? Ramatiz. É justificável que o espírito primário encarnado na Terra ainda duvide de sua origem divina e do seu venturoso destino futuro, pois vive imensamente preocupado em atender aos seus desejos grosseiros e próprios de sua consciência primária. Ele precisa prover a sua subsistência carnal, e o trabalho então lhe parece coisa fatigante e desagradável, mas obrigado a concentrar-se no objetivo laborioso, embora indesejável, desenvolve as aptidões latentes do espírito eterno e disciplina a sua capacidade criadora. A atividade física exerce sob o comando do instinto animal de sobrevivência, mas ante o esforço para atender e avaliar os fenômenos do mundo exterior, o espírito centraliza a consciência no proveitoso estado de vigília e verdadeira marcação dos acontecimentos vividos. Ademais, o trabalho é uma condição providencial para o espírito primário. Durante a sua consciência infantil, preenche-lhe o tempo com uma atividade dinâmica que o afasta obrigatoriamente de atos danosos e próprios da imaturidade espiritual. Os próprios animais, como os cavalos, exercem função útil e pacífica depois de domesticados.
Enquanto soltos e entregues à sua natureza selvagem, eles são manadas agressivas e indisciplinadas. Assim, os espíritos primários também precisam ser domesticados pelo trabalho, a fim de serem dominados os seus instintos inferiores. Pergunta: qual é a vossa opinião sobre os homens bem aquionados na vida que enriquecem rapidamente pelos trustes e golpes, explorando o trabalho dos mais deserdados e tolos? Porventura, em tal caso, o trabalho não é uma exploração humilhante dos mais poderosos sobre os mais fracos? Matiz: não é o homem rico que explora os mais pobres e que dificulta a vida dos mais ingênuos. Na verdade, tudo é consequência do espírito primário do homem terreno, egocêntrico, ambicioso, mesquinho, cruel, mercenário, cobiçoso, tipo inferior que ainda predomina na humanidade. Então, abuso do próximo, tanto quanto seja a oportunidade. Pois se é servil na pobreza, torna-se déspota e explorador, assim que ascende a qualquer condição social superior. O espírito primário comumente servil aos seus superiores, quando investir de poderes, então despeja os seus recalques morais agressivos sobre os novos subalternos. Sabe-se que o soldado mais queixoso torna-se o pior sargento no quartel, quando a oportunidade lhe permite vazar os ressentimentos que acumulou sob o comando hierárquico. O mendigo lamentoso com aspecto de Marte, que dramatiza facilmente as suas vicissitudes vulgares, pode ser o mais impiedoso tirano e avarento, caso seja bafejado pela fortuna ou o poder. Há misérias que escondem o pão esmolado do companheiro mais faminto, assim como certos negociantes. Há miseráveis que escondem o pão esmolado do companheiro mais faminto, assim como certos negociantes em tempos beliciosos escondem a mercadoria no jogo ilícito do câmbio negro, mesmo que isso contribua para a morte de crianças esfomeadas. E se a sorte lhe for adversa, tais criaturas retornam à antiga pusilanimidade, a caudilhos que trucidaram impiedosa e cruelmente os adversários caídos em suas mãos. Mas quando vencidos, arrastam-se, lacrimosos e desesperados, aos pés do pelotão de fuzilamento. Em geral, o empregado mais lamurioso, quando chega a patrão, é o mais injusto e avarento. O cidadão vezeiro em condenar os administradores públicos, quando eleito para algum cargo, transforma-se no indivíduo ainda mais inescrupuloso. Certos operários espoliados por patrões gananciosos, quando conseguem o comando de alguma indústria, o negócio promissor, quase sempre exploram de modo impiedoso os seus assalariados. Pergunta: apesar de um homem dignificar-se com uma tarefa nobre, ninguém deseja em sã consciência ser um escravo do trabalho. Que dizeis, Matiz? Em verdade, o trabalho não honra nem dignifica o homem à guisa de uma função meritória para a graduação celestial. São as criaturas extremamente ambiciosas que trabalham como animais desde o nascer até o pôr do sol, mas apenas buscando a sua segurança e fortuna, ávaros e indiferentes aos problemas dos subalternos ou companheiros. E o pior é que tais homens, depois de ricos e injustos para com os que ajudam a enriquecer, às vezes causam mais prejuízo ao próximo do que quando pobres. Por isso, a divindade ajusta os espíritos primários aos orbes físicos como a terra, onde o trabalho é uma condição fundamental de sobrevivência. Ficam presos às obrigações cotidianas, sustentados na excessiva liberdade ou no poder financeiro, que poderiam levá-los prematuramente a atos danosos para si e para a coletividade. O conceito de que os burros andariam cheios de medalhas se o trabalho fosse honra demonstra a ignorância do terrícola quanto à ação dinâmica e criadora do trabalho na formação individual da consciência espiritual do homem, que lhe ativa o processo criador do futuro anjo. O homem tanto pode aceitar como renegar o trabalho, tornando-se um cidadão útil, marginal, revoltado, danoso para a comunidade. Ele dispõe do livre-arbítrio para decidir e agir quanto à sua própria pessoa, mas é de lei sideral que será tolhido espiritualmente, toda vez que de seus atos egoístas resultarem prejuízo aos demais companheiros. No entanto, tudo que existe sob a face do orbe terrestre que glorifica e beneficia a humanidade é fruto indiscutível do trabalho. Embora a mente humana seja criadora, ela nada
poderá realizar-se sem um recurso dinâmico do trabalho, a operação indiscutível, que transforma em atividade concreta os desejos e as ideias permanentes vividas na alma humana. Sob qualquer hipótese, o trabalho de disciplina dá calor e energia aos músculos do homem, faz convergir a sua atuação e cuidado para uma realização positiva. Pergunta. Mas o trabalho, pela sua condição incômoda e desagradável, parece-nos recurso discutível pela divindade, pois escraviza os espíritos incipientes, a condição compulsória, algo degradante, não é assim? Matiz. O trabalho significa intrinsecamente apenas a ação, e a ação tanto pode ser um esforço criador como destruidor. A mesma atividade de trabalho que na Terra é motivo de sofrimento e símbolo de escravidão, em outros planetas é considerada ação criadora e ensejo divino para o espírito criar obras fecundas. Enquanto os terrícolas trabalham pela ambição, pela ambiciosa competição de lucro, sacrificando a qualidade de sua ação pelo incessante acúmulo de bens transitórios, em outros mundos os homens exercem o trabalho com absoluto desprendimento pessoal. O trabalho é uma ação manifesta em todos os atos da vida. É a dinâmica criadora do próprio universo e o oposto da inércia. Sem dúvida pode distinguir-se entre o trabalho prazer e o trabalho obrigação, pois, enquanto o homem ambicioso acha-se explorado pelo trabalho compulsório que resulte em mais benefícios para outrem, aos que se rejubilam pelo ensejo e serviço a favor da comunidade. Há muitos enfermeiros, médicos, freiras, padres, pastores, médicos, professores, curandeiros e escritores que se sentem venturosos em trabalhar para servir os seus irmãos da jornada humana. Daí o motivo porque os malandros e vagabundos fogem do trabalho, pois no seu egotismo de espíritos inferiores e mercenários eles preferem viver na miséria e na incerteza em vez de exercerem qualquer atividade benéfica ao próximo. Espécie de parasitas bípedes, eles sugam a seiva da árvore generosa da vida, mas não contribuem em nada para o bem e progresso alheio. Jamais sentem o prazer espiritual de servir o próximo. E não trabalham de espontânea vontade, ao menos para embelezar ou melhorar o próprio mundo onde vivem. Evidentemente, a infelicidade, o trabalho escravo. Quando a criatura não passa de uma maquinaria humana ou matéria-prima explorada por outros homens ambiciosos e injustos. Mas os homens que conhecem o processo de reencarnação espiritual sabem que o próprio trabalho escravo é um benefício de reajuste do passado. Quando a lei do karma corrige o espírito faltoso e o ajusta beneficamente ao conjunto da humanidade. Investigando-se a história do vosso mundo desde as origens da civilização, verifique-se que o trabalho também evoluiu de acordo com o progresso e a maior consciência espiritual do homem. O trabalho, principalmente na atualidade no vosso país, malgrado ainda obrigue os homens à escravidão dos honorários dacronianos, já proporciona concessões liberais como férias, descanso domingueiro remunerado, gratificações, salários extras de fim de ano e a indenização de estabilidade na própria empresa onde trabalham. Nos estabelecimentos fabris e comércios modernos, o rádio, a televisão, a música ajudam a operar a vencer o seu dia monótono e laborioso, oferecendo-lhe distrações e estímulos agradáveis, que até há pouco tempo eram considerados exageros e absurdos pelos magnatas do mundo. As associações agremiativas, os institutos de pensões e aposentadorias, as entidades socorristas são hoje comuns sobre a égide trabalhista. Funcionam nos setores industriais e comerciais do mundo, significando um segundo lar coletivo que ampara e ameniza a luta física do trabalhador no esforço de conseguir o sustento do lar. Pouco a pouco extingue-se do mundo a infamante escravidão assalariada do passado, quando o ser humano vivia desamparado, nivelando-se a um animal de carga, sem qualquer descanso ou direitos pessoais. O seu destino era nascer, crescer e morrer sob o chicote dos mais poderosos. Hoje o trabalho distingue o homem na comunidade e é considerado célula útil, proporcionando uma existência agradável e prazenteira no próprio ambiente onde ganha o seu pão cotidiano. Pergunta: cremos que Deus poderia ter criado um mundo mais ameno, sob condições mais agradáveis e prazenteiras, para os seus filhos sobreviverem na matéria, em vez de obrigá-los à tarefa medíocre de
mourejarem dia e noite para cobrir as suas necessidades. Que dizeis, Matiz? É evidente que ainda seria mais absurdo e tolo Deus criar um mundo ameno e exclusivamente prazenteiro para a vivência dos espíritos primários, quando eles ainda arrasam jardins, pomares, florestas, campos, cílios de cereais, cidades pacíficas, igrejas, centros de cultura e de arte, escolas, hospitais de crianças, mulheres e velhos. Ninguém constrói palácios de vidro para moradia de macacos, nem confecciona tapetes macios de grama veludada para criar elefantes. Não há dúvida quando o espírito do homem domina as paixões animais. Quando o espírito do homem dominar as paixões animais, ele também adquire o direito de habitar ambientes mais agradáveis, onde, além de ativar o espírito criador, pode contemplar as belezas criadas por Deus. Mas infelizmente a humanidade terrena ainda consome a maior parte de sua existência preciosa, arruinando e destruindo a sua própria moradia, apesar de vinculada ao trabalho obrigatório, e que lhe evita piores delitos e insânias próprios da ociosidade. Conforme o dístico, a cada um segundo as suas obras, o espírito do homem, como centelha que desperta e cresce individualmente no seu divino de Deus, precisa descer a carne para adquirir o conhecimento de si mesmo e usufruir o método de sua própria angelização. Deve submeter-se à disciplina ou técnica sideral e, como célula individualizada do todo, aproveitar todo o tempo disponível no sentido útil para o desenvolvimento de sua consciência espiritual. O trabalho de início consome-lhe o tempo em que tem disponível para cometer desatinos e tropelias tão próprios da vida instintiva animal. O trabalho, na sua exigência compulsória, disciplina e fortalece, obrigando o homem a concentrar-se no ritmo sadio e criador, que lhe dinamiza a contextura espiritual, despertando e aflorando as qualidades latentes herdadas de Deus. É um processo ou recurso técnico de aperfeiçoamento espiritual, operando no mundo de formas, que acelera a sublimidade angélica inata do ser humano. Por força de sua procedência divina, até o escravo, em condições degradantes e explorado pelo Senhor insaciável, pode desenvolver as virtudes de submissão, resignação, paciência e estoicismo, dinamizando seus poderes espirituais na atividade produtiva que é o trabalho. Muitos magnatas, cuja fabulosa resistência produtiva e perseverança criadoras os elevará a níveis da indústria e do comércio mundiais, desenvolveram esse potencial em vidas pregressas e comumente no serviço compulsório da escravidão. Na atividade de um labor escravocrata, eles puderam exercitar a vontade, treinar a persistência através do espírito atento e vinculado a objetivos e interesses dos seus senhores. Reconhecemos que a espécie de trabalho ainda existente na Terra, é uma condição desagradável e algo humilhante, mas de natureza transitória, absolutamente necessária ao tipo primário de espírito terrícola. É uma atividade benéfica e criadora, evoluindo para outros níveis superiores de vida planetária, pois o homem sublima-se no seu labor, cada vez mais excelso. A própria pintura e a composição musical, embora consideradas atividades artísticas, também são uma espécie de trabalho ou ação, que, embora espontânea e prazenteira, exige persistência, obstinação e estoicismo criador, que só se desenvolve por força de incessante ação e atividade laboriosa. É arte, mas um produto do trabalho requintado, malgrado um homem possa fazê-lo ou abandoná-lo quando lhe convier. O espírito terrícola ainda precisa ajustar-se ao trabalho rude para sobreviver na face da terra, a fim de exercitar a sua capacidade criadora e adquirir as qualidades de direito para viver no seio das humanidades angélicas. O trabalho, seja agradável ou desagradável, digno ou degradante, vale pelo seu objetivo criador e pelo seu dinamismo, atuando na intimidade espiritual do homem. Pergunta. Em consequência, o trabalho é uma condição intrínseca a qualquer humanidade inferior ou mesmo superior, não é assim? Matiz. O trabalho, que na Terra ainda é considerado obrigação incômoda ou tarefa desagradável, em planetas superiores é aceito como trabalho-missão,
O terrícola rebela-se ante a ideia de que o trabalho é uma necessidade injusta e irredutível para a maioria dos homens sobreviverem no mundo físico. Enquanto outros homens são privilegiados, pois não trabalham e vivem na besca mente. Então o trabalhador comum julga-se um tolo ou infeliz, explorado para sustentar a doce vida dos espertos que não trabalham. Sem dúvida, ele ignora que a alma incipiente eleva a sua frequência vibratória espiritual sob a ação dinâmica do trabalho, enquanto a inércia o estagna no tempo e no espaço. Assim como dormir é sinônimo de não existir, a imobilidade é um trem para a morte, pois o anjo não dorme nem cessa a sua atividade criadora. Nos planetas de graduação superior, onde o espírito não se fatiga em atrito com um meio suave e eterizado, dormir ou estacionar seria tão absurdo como um processo de fuga, que é o suicídio no vosso mundo. Enquanto a criatura menos mental e mais digestiva forra-se facilmente num sono reparador para compensar o desperdício das energias mais físicas, o sábio dorme pouco. O espírito terrícola sente prazer em dormir, nessa espécie de suspense da vida em vigília, porque ele ainda é escravo do jugo violento das emoções humanas indisciplinadas e dos desejos incontrolados do corpo carnal. O trabalho é a operação que desperta o dinamismo angélico na alma e amplia a consciência espiritual para abranger maior área de manifestação do macrocosmo. Quando Jesus afirmou que a fé como um grão de mostarda poderia remover montanhas, refere-se principalmente à ação perseverante criadora do trabalho, tal qual ocorre no seio da semente laboriosa. Também desperta no pesquisa do homem os poderes sobre as coisas e os seres. A semente da mostarda, malgrado sua imobilidade no fundo da terra, põe-se a trabalhar interruptamente até se transformar na planta benfeitora, sob o recurso dos próprios elementos hostis na natureza, do ambiente. Ela opera em condições sacrificiais, mas rompe, desabrocha, aflora a superfície do solo numa configuração inconcebível, quando comparada à sua pequenez original, mas tudo isso acontece sob a ação transformativa do trabalho, e sim a rebeldia às leis do crescimento vegetal. Pergunta. Mas não há outro meio de livrar-nos dessa condição de trabalho servil obrigatório que exige a nossa sobrevivência na matéria. Matiz. Paradoxalmente, só o trabalho podereis livrar-lhes do trabalho, porque se trata de ação e processo indispensável para a modificação e aperfeiçoamento de qualquer coisa no universo. Um homem livra-se do trabalho degradante, substituindo por outro trabalho mais sublime, à medida que apura a sua contextura espiritual. Trabalham os músculos de carne, quando um homem movimenta as cargas no mundo, mas o cérebro também trabalha e gasta a substância mental quando o homem pensa. São formas de trabalho ou de ações grosseiras ou delicadas, mas conforme a natureza e a exigência dos planos de manifestação da vida, de vida. Mas embora viva constrangido sob o jugo do trabalho e obrigação, confia o homem terrícola que, ao subir de nível espiritual, ele também se candidata a outras formas mais agradáveis de trabalho. A mesma semente que trabalha sacrificialmente no amargo da terra, mais tarde se embevece de júbilo quando um trabalho mais sublime se entreabre na flor sob o beijo acariciador do sol. A lei espiritual é equanânime e benfeitora para tudo e todos, jamais deserta do homem, só lhe proporciona a colheita segundo as suas obras. Pergunta. Mas não é um desperdício de tempo o aprendizado exaustivo do espírito na matéria, quando ele já poderia manifestar suas qualidades espirituais inatas, sem necessidade da atividade incômoda do trabalho. Os colares de astros e mundos rodopiantes no universo provam que Deus não é uma espiritualidade estática ou criador inerte, mas ativo e laborioso, numa incessante atividade fecunda em todas as latitudes do cosmos. Os elétrons que giram em torno dos núcleos atômicos do microcosmo e os astros que se movem ao redor dos sóis no macrocosmo demonstram que o trabalho é a ação básica de qualquer atividade da consciência divina.
Deus pensa e cria o macrocosmo, o anjo trabalha e cria o microcosmo. Os santos, artistas, gênios, condutores de multidões são produtos fundamentalmente de um labor incessante e aperfeiçoável, pois a atividade em qualquer plano cósmico é um ritualismo iniciático em disciplina, que disciplina e dinamiza os movimentos ascensionais do espírito para despertar-lhe o conhecimento e o poder divinos. O labor é fundamento das coisas mais sublimes do mundo. O trabalho obstinado de um homem estoico sobre o piano produziu na esfera da música o gigante chamado Beethoven. Na persistência no manejo de tinta resultaram os gênios como Rubens, Tiziano, Da Vinci e Rafael. O labor teimoso do buril sobre a rigidez da pedra fez a glória de Michelangelo. A própria santidade de Francisco de Assis modelou-se na sua atividade desprendida e fatigante em favor dos desgraçados. Foi o trabalho mental movendo o raciocínio acerca dos mistérios da vida, da existência do Espírito que plasmou a figura benfeitora e grandiosa de Buda e do sublime Jesus. No amago da bolota já existe a microssíntese da gigantesca árvore do futuro carvalho, mas é graças ao trabalho exaustivo e incessante que ela desabrocha e cresce no seio da terra até se transformar no vegetal benfeitor. O minúsculo fio do regato que escorre nas encostas do Peru só adquire as prerrogativas do majestoso rio Amazonas após o árduo trabalho de abrir sulcos na terra, cavar as pedras, desenvolver as forças adormecidas sob o primeiro impulso da vida latente na gota d'água. Pergunta. Mas o fato de um homem inventar e construir robôs, máquinas, computadores eletrônicos que pouco a pouco o livro do trabalho mais fatigante não comprova que ele já merece melhor condição laboriosa. Ramatiz. Referimos-nos ao trabalho como ação, atividade, ao movimento que catalisa e sublima as energias adormecidas no espírito do homem. Tratando-se de um processo de melhoramento espiritual que eleva o energismo humano, o trabalho é valioso, processo benfeitor em qualquer setor de atividade do mundo. É útil e produtivo a um homem simples que esgaravata os esgotos da cidade, como ao ministro que consome fosfatos tentando melhorar a alimentação, a saúde e a educação do seu povo. Em ambos os casos, o trabalho se efetua em níveis diferentes, mas produz os resultados adequados a cada plano de vivência humana. Tanto o magnata que dirige potentosa indústria de responsabilidade coletiva, como o servente que junta pedras e argamassa nos fundos das valas, ambos são anjos em crescimento consciencial do mundo físico, dispondo do trabalho como ensejo de melhorar o seu padrão sideral. Pergunta. Aliás, os próprios chefes de indústrias e empresas comerciais no mundo parecem reconhecer a função meritória do trabalho, pois já oferece um ambiente mais agradável aos seus empregados, inclusive música para ajudar a passar o tempo. Ramatiz. Os responsáveis pelas indústrias e empresas laboriosas do mundo, que aliam a conveniência utilitarista e aos recursos de sua produção, o bem-estar e o conforto de seus empregados, sem dúvida, são espíritos de boa natureza, pois materializam na Terra um modo de vida que já é próprio de outros planetas mais evoluídos. Eles elevam o trabalho terrícola para um nível superior, além de torná-lo mais ameno e até prazenteiro aos seus assalariados. Aliás, espíritos de escola também podem comandar grandes capitais e indústria do mundo moderno, pois não é a pobreza nem a riqueza que realmente define um grau espiritual evolutivo do homem, mas o seu comportamento digno. Os mestres iniciáticos e velhos instrutores do Oriente, após os estados de desenvolvimento mental e psíquico que habitualmente faziam nas confrarias esotéricas, grutas e templos iniciáticos, às vezes pálidos, seminus e febris, depois renascem no ocidente para cooperar no seu progresso material. Então envergam ternos de casimira ou de brim, usam cabelos rentes, barbeiam-se com giletes
movem-se pelas ruas das cidades populosas, ombreando-se com todos os homens, além de proporcionar um bom ambiente para os seus empregados e contribuindo para melhorar o índice da vida humana. O espírito do homem não adquire o conhecimento cósmico fugindo da vida onde Deus permanece ativo, mas isso ele o consegue à medida que aprende a movimentar os valores autênticos e definitivos do próprio trato da matéria. Isso ele realiza através do labor físico, mental e psíquico, que é obrigado a movimentar nas relações com as formas do mundo. A contemplatividade é um corolário da atividade. Por ninguém se torna contemplativo sem atender o que contempla, sem entender o que contempla. Por isso, muitos magnatas que aparentemente estão presos aos tesouros da terra ainda podem ser mais libertos da escravidão da matéria do que os próprios mendigos, cuja avareza e apego se dissimula sob a falsa humildade dos trapos. Libertação espiritual não é culto à seminudez do corpo ou deliberado sofrimento masoquista, mas acima de tudo saber viver entre tesouros e glórias do mundo sem escravizar a alma. Há homens afortunados que trabalham exclusivamente para o bem do gênero humano e às vezes retardam seus próprios prazeres e o repouso merecido pelo júbilo de criar e servir. Eles trabalham impelidos por um impulso oculto que lhes desenvolve as energias espirituais através da atividade, tal qual a semente que desperta e cresce até a postura do arvoredo benfeitor, independente de qualquer interesse mercenário. Pergunta: não seria mais razoável e justo que Deus proporcionasse a todos os homens o mesmo desejo de trabalho e enriquecimento? Isso melhoraria o padrão da vida humana, para a alegria e fartura de todas as criaturas, não é assim, Ramatiza? Sem dúvida, o tema fundamental da vida espiritual criado por Deus é proporcionar a fartura, a alegria e a felicidade para todos os seus filhos. Mas tais coisas só podem ser vividas autenticamente nos ambientes angélicos, onde a frequência vibratória não causa fadiga nem decepções ao espírito imortal. No entanto, é impossível a aventura espiritual nos mundos físicos, porque são instáveis e sujeitos ao desgaste. O seu ambiente é precário devido às imprevistas mutações e aos reajustamentos próprios dos orbes primários. A Terra ainda é uma escola espiritual primária destinada à alfabetização de espíritos incipientes e que mal soletram as primeiras letras da linguagem do céu. O cenário físico e os múltiplos apetrechos da vida humana são apenas ensejos educativos à disposição de todos os homens que desejam desenvolver os seus poderes mentais e espirituais latentes. Na escola terrena, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou cada um pagará até o último centavo, e suas regras pedagógicas são inflexíveis. E é de senso comum que o aluno não deve folgar no estudo, nem um operário no seu trabalho, enquanto não completarem as suas tarefas, pois seria prematuro usufruir o prazer e a ociosidade antes de cumprir o dever para consigo e para a humanidade. Mas Deus proporciona a todos os homens os mesmos direitos e desejos no seu aprendizado físico primário. No entanto, seria insensato o professor aprovar indistintamente no fim do curso escolar tanto os alunos criteriosos como os relapsos, indisciplinados e preguiçosos. Da mesma forma, não se justifica o homem gozar da fortuna da aventura quando ainda não sintonizou-se a frequência vibratória superior. Pergunta: temos pensado que sob a mesma igualdade de vivência no mundo, todos os homens seriam razoavelmente felizes. No entanto, parece-nos que o trabalho escraviza e sacrifica os mais ingênuos, mais enriquece e diverte os mais espertos. Que dizeis, Ramatiza? A multiplicidade de aspectos, situações e desejos educativos que o mundo físico oferece aos seus habitantes
Permite a cada homem ou grupo de homens viverem segundo a sua própria experiência e conforme o seu grau de entendimento espiritual. Não é a pobreza e a riqueza que realmente assegura a felicidade humana, pois há ricos infelizes e pobres venturosos, homens sadios e desesperados. Mas há também cegos que cantam e tocam violão. Ninguém é exclusivamente feliz só porque recebeu os melhores dons da vida humana. É preciso compreender conscientemente qual é a mensagem que se oculta atrás desses bens. Assim, quanto o adepto da música sinfônica sentir-se-á extasiado ouvindo a sublime coral de Beethoven, o bugre há de ser infeliz sob a mesma condição, mal suportando a saudade do batuque primitivo. A dor e a pobreza são circunstâncias provisórias que funcionam num certo tempo de experiência e necessidade do espírito encarnado no curso da recuperação do tempo perdido no passado. Sob a lei do karma, o mendigo chagado de hoje já foi um homem rico e sadio que outrora abusou da saúde e serviço da fortuna para atos ignominiosos. Ele teve os seus momentos de alegria e fartura, mas viveu exclusivamente para si, sem produzir qualquer bem ao próximo. A fortuna, a saúde ou a alegria em excesso não resolve as equações incógnitas latentes no recôndito da alma ignorante, pois o espírito do homem só vive e dinamiza emoções, pensamentos e desejos conforme seja o grau de sua consciência, já desperta na matéria. Buda e Francisco de Assis foram felizes só depois que deixaram o conforto e a riqueza da aristocracia para vestir a estamenha na vida desardada do mundo. Gauguin só conseguiu criar os primeiros vivos da cor da sua pintura expressionista e iluminado depois que abandonou o epicurismo do seu lar europeu e foi viver entre os párias leprosos do Tahiti. O modelo mais perfeito do homem angélico plasmado na terra não se originou nos palácios afortunados do mundo, mas do trabalho paciente, humilde e pobre do Mestre Jesus. Pergunta. Há pouco aludistes ao trabalho redentor, o que nos induz à crença de um sentido doutrinário ou regenerativo do trabalho. Consideramos o trabalho uma atividade redentora, além de sua ação dinâmica, pois realmente ele desperta as qualidades laboriosas, latentes do espírito imortal. A incessante atividade nos diversos planos da vida humana ajusta o homem a frequências mais sutis e próprias dos mundos angélicos. O trabalho familiariza a criatura com as virtudes de perseverança, resignação, paciência e estoicismo, aos quais se desenvolve nela por força da continuidade laboriosa. Quem se obriga a tarefas num tempo dado e para um certo objetivo que lhe exige constância, submissão e disciplina, desenvolve outros valores. Correlatos meritórios. Aliás, no caso da escravidão dolorosa, que por vezes conduz até ao martírio, o trabalho sem dúvida oferece características místicas. O trabalho como ação preliminar ativa o psiquismo primário do homem opera compulsoriamente na sua transformação interior. O prazer, a ociosidade, o excesso de conforto e a liberdade do mando atrofiam mais facilmente as virtudes divinas e latentes do espírito do homem, porque o cristalizam na despreocupação de centralizar suas forças para fins proveitosos. Mas durante o treino laborioso, que afasta do espírito as elucubrações censuráveis e os desperdícios da mente acéfala, a determinada concentração de energias convergindo para um fim útil, seja científico, técnico, artístico, até religioso. Por isso, o homem de espírito esclarecido não encara o trabalho como coisa detestável e humilhante, mas o considera um desejo enérgico para despertar o seu conteúdo espiritual superior, adormecido. Embora não se verifique um sentido doutrinário na simples função laboriosa do trabalho, trata-se de uma ação disciplinadora e que proporciona um ajuste, o progresso, a realização das concepções mentais do homem.
No metabolismo evolutivo da vida humana, cada coisa atua de um modo peculiar, mas vinculado a toda manifestação da vida. O importante é ninguém interferir extemporaneamente na vivência alheia, nem perturbar o labor do próximo. Isso lembra a harmonia e sabedoria com que funciona o próprio organismo humano, onde cada órgão exerce a sua função laboriosa sob o mesmo comando cerebral, mas respeitando sempre o trabalho e o objetivo dos demais componentes orgânicos. O fígado não intervém nas funções do coração, nem este pretende modificar a composição da bilis produzida pela vesícula. O baço purifica o quanto sanguíneo. Os rins drenam as substâncias tóxicas. A medula compõe o sangue. O pâncreas produz a insulina e os fermentos de praxe. Cada órgão trabalha disciplinado e entrega a sua cota de produção assumida com todo o organismo. Cada plexo nervoso funciona na sua região familiar, mas embora distribua os estímulos de sua competência, não tenta influenciar ou modificar os demais campos de ação dos seus irmãos ganglionares. O mínimo deslize, a mais sutil negligência podem gerar transtornos perigosos ao equilíbrio e à harmonia do edifício celular do corpo humano e dificultar a manifestação do espírito encarnado da matéria. Portanto, a alegria e a fartura do corpo dependem da alegria e da fartura do espírito, cuja vontade, ânimo e disciplina controlam e coordenam o labor das células e dos órgãos no ritmo progressista, o qual também se conhece por trabalho. Pergunta: que dizeis da concepção de capital e trabalho que deram influxo às doutrinas do capitalismo e do comunismo, aos quais dividem os homens e causam angústias aos povos, ante a preocupação do domínio exclusivamente deste ou daquele grupo? Não, Matiz. Que importam os sistemas políticos, as doutrinas democráticas, comunista, fascista, nazista, quando a saúde, o equilíbrio e a harmonia de tais sistemas dependem fundamentalmente da saúde, do equilíbrio e da harmonia espiritual de cada um, uma das peças que o compõem. Ninguém modifica ou melhora o conteúdo de um bolo só porque ele aplica uma forma artística agradável de um bolo. Só porque ele aplica uma forma artística e agradável para levá-la ao forno. O fato de o doceiro achar agradável a forma de um peixe para fazer o seu bolo não implica em que todos os doces feitos sob tal modelo fiquem bons e agradáveis. Eles dependerão essencialmente dos ingredientes que constituem o seu conteúdo, não a forma modelada. Nenhuma doutrina partida do sistema político, social, capitalista, democrático, nazista ou fascista conseguirá solucionar a carência de fraternidade no seio da humanidade, nem proporcionar a paz de espírito desejada, caso o indivíduo ainda permaneça cheio de problemas e aflições. O estado sadio do corpo humano, por exemplo, não é obra de um sistema ideado e criado de fora para dentro por um grupo de órgãos e com certos gostos pessoal, mas um produto resultante da soma de todas as células sadias. Enquanto houver uma célula enferma, não existirá nesse corpo a rigidez desejada. Assim como o funcionamento perfeito do relógio depende do funcionamento exato, perfeito e harmônico de todas as peças. É evidente que antes de se cogitar no sucesso da democracia, comunismo, nazismo, fascismo ou socialismo, é necessário primeiramente aperfeiçoar-se as peças homens que deverão compor a íntegra o conjunto doutrinário simpático. Aperfeiçoado o homem, obviamente pouco importa depois o rótulo do movimento, sistema político, religioso ou social que ele integrar. No entanto, cada sistema, doutrina ou instituição política no mundo pretende impor a sua maneira de governar ou atuar, pouco se importando com as idiosincrasias dos adeptos de outros movimentos. Seria ilógico, por exemplo, que o fígado resolvesse criar um sistema baseado exclusivamente em sua própria função hepática, pretendendo com esse hepatismo
governar as necessidades de todo o corpo. Os ismos separam os homens em grupos afins ligados pelos mesmos interesses, que passam a competir com outros grupos de homens etiquetados por determinadas legendas. Mas quando o cidadão apercebe-se conscientemente de sua realidade espiritual e a consequente feição transitória do mundo material, capaz de integrar-se fraternalmente no seio de toda a humanidade, jamais ele precisará de qualquer legenda ou dístico ou que o vincule a uma doutrina separatista enquadrada sob determinado ismo. E como só pelo amor se salva o homem, ainda é a doutrina do Cristo, o evangelismo, a única solução capaz de unir todos os homens sob um só ritmo de vida venturosa e sadia. A vida humana e o espírito imortal. Ramatiz Atanagildo.